Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com o vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a você que está aqui no YouTube, você que está também no Instagram. Deus abençoe a todos, né? E espero que esta noite seja uma noite onde a gente possa crescer junto, tá? O pessoal do YouTube falou que está travando muito, né? Às vezes esse programa, o OBS, ele meio que deixa a gente na mão, tá? Então, vocês estão aí, quiser vir aqui pro Instagram, o Instagram tá ok. Então, vamos lá, como eu havia falado, né? Nós vamos tratar de um tema muito importante nesta noite. Nós vamos falar, eu coloquei o título aí, de forma proposital, delírio místico, né? Hélio, como assim? Delírio místico? Existe isso, né? Existe mesmo essa questão do delírio místico, como que a gente pode entender, né, tudo isso aí de acordo com a fé católica. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco o áudio. O pessoal lá no YouTube diz que está baixo, é porque eu já falo baixo também, né? Esse é um assunto, amados, que nós precisamos refletir. Mas antes da gente iniciar realmente o nosso tema, o que eu quero falar, né? Esta live, ela não tem como intuito mandar indireta para ninguém, sabe? Não é nada relacionada à vida de ninguém. É um assunto em que a teologia espiritual, a teologia mística trata e que é importante a gente saber, né? Para que a gente... Estamos aí no caminho de Deus e o demônio tem as suas ciladas, tá? Quando o demônio não consegue derrubar alguém por meio das vias pecaminosas, o diabo então ele inventa uma outra forma, uma outra estratégia de como querer derrubar ali aquela pessoa, né? E às vezes o demônio pode usar as coisas de Deus, né? Na verdade ele vai falsificando as coisas de Deus para assim querer nos perder. Então é necessário entender pela explicação dos santos, pela explicação do teólogo, né? Hoje aqui nós estamos usando novamente o compêndio de teologia cética e mística do Adolphe Tanqueray, acho que é assim que pronuncia, e ele dá algumas explicações sobre esses fenômenos místicos extraordinários, né? Que existe o verdadeiro, mas também existe os falsos, os enganos do demônio. Então, achei assim muito o tema muito propício, importante para que nós pudéssemos tratar então aqui no nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos começar por uma fala. Existe uma fala aqui do Tanqueray, que ele diz assim, olha: como o demônio macaqueia as obras divinas, há por vez também nos místicos verdadeiros e falsas experiências, tá? Existe ali alguns falsos fenômenos que nós chamamos de fenômenos diabólicos, né? Então veja bem, a primeira coisa, o demônio macaqueia. Não sei se você já ouviu falar, os santos falar, que o demônio ele é um macaco de Deus. Por que macaco? O macaco geralmente ele copia, ele imita aquilo que ele está vendo. É nesse sentido que os teólogos falam que o demônio macaqueia, né? Ou seja, ele tenta copiar
as coisas de Deus. Inclusive São Paulo diz em 2 Coríntios que o diabo até mesmo se transfigura em anjo de luz, né? Então, ou seja, ele macaqueia, ele tenta copiar as coisas de Deus para nos perder, né? Então é um cuidado que nós precisamos ter em relação a isso, tá? Para perder uma alma, né? O inimigo tenta de todas as formas, tá? Essas questões dessas experiências místicas, de revelações, isso tudo se trata de revelações privadas, revelações particulares, tá? As revelações particulares, às vezes a igreja reconhece alguma revelação particular, né? Alguma revelação nesse sentido, né? Como a aparição de Nossa Senhora em Fátima e tudo. Mesmo sendo uma revelação particular, a igreja muitas vezes reconhece essas revelações, tá? E publica, né? Dizendo que sim, ali houve um fenômeno natural, né? Natural não, extraordinário, mas que é um fenômeno de fato verídico, né? Atestado conforme a fé católica, a doutrina. Mas mesmo quando a igreja fala em relação a essas coisas, né? Mesmo que a igreja ela autêntica, ela reconhece uma revelação privada, ela também não nos obriga a crer nesta revelação, tá bom? Inclusive ele até fala aqui no livro, ó, não se impõe, por consequente, a crença de todos os fiéis quando a igreja aprova, né? Reconhece essas revelações privadas, não nos obriga a crer nela, tá bom? Então se alguém fala assim, eu não creio nas aparições de Fátima, essa pessoa ela não é herege por causa disso, né? Lógico, seria muito triste não acreditar nesta manifestação extraordinária de nossa querida mãe na aparição em Fátima, mas mesmo que a igreja reconhece, ela não nos obriga a crer. É diferente, por exemplo, de um dogma de fé. O dogma de fé, todo católico ele tem por obrigação acreditar naquilo. Se você não crê em um dogma de fé, seja ele qual for, você está fora do âmbito eclesiástico, você está fora da realidade da igreja, né? Então, os dogmas nós somos obrigados a crer. Há revelações particulares, essas revelações privadas particulares, nós não somos obrigados a crer nelas, tá bom? Se nós não acreditamos, isso não nos faz de nós um herege, isso não nos faz de nós um membro amputado da igreja, tá? Mas permite, né? Embora a igreja não nos obriga a crer nela, a igreja nos permite, como dizia o Bento, não o 16, mas o Bento 14, que escreveu isso na época, para que seja publicada para a instrução e a edificação dos fiéis, tá? Então não nos obriga a crer, mas a igreja permite que algumas revelações privadas, elas sejam, uma vez reconhecida pela igreja, ela seja publicada para o quê? Para a edificação dos fiéis, porque aquilo pode nos ajudar na nossa fé, na nossa espiritualidade, nessas questões, tá bom? Então essas revelações, elas têm como caráter, uma revelação particular. Se eu acredito numa revelação ou não acredito, isso não me torna, tá bom? Um herege. Esse primeiro ponto eu queria explicar. Mesmo as próprias revelações que os santos tiveram, né, dizendo que viram o próprio Jesus Cristo veio e comunicou uma realidade, você pode crer naquilo como você não pode crer naquilo, tá bom? Então essas realidades, por que eu quero falar sobre isso? Gente, olha só, essas questões das revelações, elas são muitos, a gente tem que ter uma cautela muito grande com essa questão de revelação, de visões, de revelações, de inspirações que nós temos. Não estou aqui negando, dizendo que não existe dom de profecia, que não existe revelações, né? Que Deus não comunica com ninguém, que Deus não revela algo a ninguém. Sim, Deus pode fazer isso, mas o que eu quero dizer é que nós devemos ter um certo cuidado e uma certa cautela em relação a tudo isso, tá? Por exemplo, eu tenho muito medo e preocupação
com católico. Tem muitos católicos que vivem atrás de revelação. Se escuta que tal pessoa tem um dom de ciência forte, tem um dom da profecia forte, fica correndo atrás. Aqui perto mesmo, né, dentro da minha própria diocese, nós temos um frei muito abençoado, né, com um dom de ciência muito forte, que inclusive já revelou o pecado de várias pessoas, né, na confissão. Nunca tive interesse em ficar indo lá, vou lá porque eu quero ver o que ele vai me falar, o que ele vai me revelar. Então nunca tive, graças a Deus, esta curiosidade, né, de ficar correndo atrás disso. Mas existem muitos católicos que têm isso, né? E às vezes se apega tanto a isso que acaba caindo em coisas erradas, tá? Em lugares que dizem que é Nossa Senhora que está aparecendo, sendo que não é. Então fiquei sabendo que ali Nossa Senhora está aparecendo, então ela já corre. Ela não tem assim uma crítica, sabe? De parar para pensar, bom, será que realmente ali é a Virgem Maria que está aparecendo? Será que realmente é Deus que está usando essa pessoa? Né? Então, tudo isso, gente, hoje mais do que nunca, nós precisamos ter esse discernimento e ter este cuidado, tá bom? Em relação a essas questões, né, das revelações, tá? Isso é muito importante. E a gente tem que ter tanto essa cautela que nós não devemos procurar essas coisas, né? Aqui, ó, como diz o Santos, por exemplo, ó. Aqui no livro que nós estamos utilizando, né, o Compêndio de Teologia Cética e Mística, ele diz o seguinte, ó: modo que se há de ter com as relações e as graças exteriores. Olha só, os grandes místicos são unânimes em nos ensinar que não se deve, não se deve nem desejar e nem pedir esses favores extraordinários. Então tem gente, por exemplo, né? O pessoal está perguntando, você acredita na aparição de Nossa Senhora de Anguera? Você acredita? Gente, eu não tenho autoridade nenhuma, tá? Mesmo que eu falo que eu creio, que eu acredito, isso não quer dizer que nós temos que esperar a igreja. Bom, eu particularmente acredito, tá bom? Eu particularmente acredito, tá? Já que vocês perguntaram, né? São coisas que às vezes eu me silencio. Nas minhas pregações eu não cito, tá bom? Não cito algumas aparições que eu até acredito, mas não cito por quê? Porque a igreja ainda não deu o seu aval, né? A igreja ainda não se pronunciou em relação a isso. Eu sei que existe uma comissão, né, que acompanha tudo, já tive contato, né, com o Pedro Rez, enfim, né? Então essas questões é bom quando eu quando cito algumas aparições, vou citar Fátima, vou citar Lourdes, vou citar La Salete, né, que são aparições já reconhecidas pela igreja, tá? A igreja ela tem muita cautela em relação a isso. Mas voltando aqui, olha só, os grandes místicos são unânimes em ensinar que não se deve nem desejar e nem pedir favores extraordinários. Então é muito natural hoje em dia, gente, as pessoas, vocês podem ver, os santos que as pessoas mais gostam geralmente são os santos mais místicos. Então nós temos uma tendência muito grande a isso. São Padre Pio, meu Deus, tinha chagas, tinha o dom de clarividência, tinha o dom da bilocação, levitava, né? Então São Padre Pio é aquele santo x-tudo, vamos dizer assim, que tinha tudo nele, né? Todos os dons, fenômenos, tanto extraordinário na vida de Padre Pio. Então geralmente as pessoas gostam dessas coisas, né? E tem gente que lê essas coisas e às vezes fica fissurado nisso, gente. Quando eu falo tem gente, eu falo primeiramente pensando em mim, sabe? No início da caminhada, quantas loucuras eu não fiz por orgulho. Também quero apanhar do demônio para sair por aí falando nas pregações que o diabo me batia porque eu sou místico, porque eu sou santo, porque eu sou isso, sou aquilo, né? Então eu passei por essa fase também de muita vaidade, de não ter caridade com ninguém, de não compreender o erro do outro, né? E aí, graças a Deus, Deus permitiu fraquezas, quedas na minha vida, para me cair do pedestal que eu havia me colocado, tá bom? E me mostrou que eu não sou melhor do que ninguém e que eu sou apenas miserável, que eu sou um pó, que eu vim do pó e do pó eu retornarei. Ficar tendo essas experiências extraordinárias, né? Então, os santos falam que nós não devemos nem pedir e nem desejar
esses favores extraordinários. Se Deus quiser te dar, amém. Se Deus não quiser te dar, amém do mesmo jeito, tá? E olha que interessante, é de que de fato não são meios necessários para chegar a uma união divina. Então tem gente que acha que para ter uma profunda união com Deus precisa ter essas experiências, tá bom? Inclusive, eu li uma vez São João da Cruz falando que a pessoa que tem muita experiência mística, na verdade é porque é uma pessoa fraca, e se ela não tivesse tantas experiências que ela teve com Deus, ela jamais seria santa. E que tem pessoas que não necessariamente necessita tá vendo, sentindo coisas a todo momento, ela não precisa nada disso. Ela crê simplesmente em Deus e ela não tem necessidade dessas coisas. Então, se você não vê nada, talvez esta fala de São João da Cruz, ela é um consolo para você. Porque às vezes você fala, não, tem uma coisa errada comigo, né? As pessoas começam a rezar, estão dizendo, tem gente que faz sinal da cruz, Deus está me falando, né? Eu já fico um pé atrás muito grande com essas coisas, né? Lógico que é dois sentimentos que eu carrego dentro de mim, porque às vezes pode realmente ser Deus, eu falo, meu Deus, será que é falta de humildade minha, né? Então se é do Senhor, amém, mas se não é, que caia por terra, isso aí seja repreendido no nome de Jesus. Mas é muito estranho, a pessoa nem faz o sinal da cruz, Deus me revela, Deus está me falando. Eu tinha muito essas coisas, né? Se vocês pegarem pregações antigas aí, você vai notar isso, e foram coisas que a gente vai amadurecendo com o estudo, com a oração, buscando, né, fazer a vontade de Deus. Repito, não que os dons carismáticos, esses dons, eles não existem, né, mas é necessário sim uma cautela com tudo isso, tá? Então, além dos santos místicos falar que nós nem devemos pedir e nem desejar esses favores ordinários, eles também nos atestam que de fato não são necessários, tá bom? Essas experiências, elas não são necessárias para a pessoa chegar a uma união divina, tá? Aline, eu não vejo nadinha, que bom. Nesses dias eu agradeci, eu falei, meu Deus, gente, como eu sou feliz por não ver Nossa Senhora, por não ver Jesus, não ver Anjo da Guarda. Eu não quero ver nada, isso aí é muito complicado, né? Ficar vendo as coisas, e às vezes é mesmo Nossa Senhora que aparece, e o povo acredita, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, é uma confusão, né? Eu tenho muita dó de quem Deus escolhe, né, para uma missão dessa, que não é uma missão fácil. É que de fato não são necessárias para chegar à união divina, e às vezes até por causa das nossas tendências más, são antes obstáculo para uma união divina. Então, às vezes, pelo fato da gente ser manchado pelo pecado, né? As tendências, as concupiscências que há em nós, né? Muitas vezes, no lugar desses favores extraordinários nos ajudar, na verdade nos atrapalha, tá bom? Por que nos atrapalha? Aqui ele fala, né? É o que mostra em particular São João da Cruz, ao qual afirma que este desejo de revelações tira a pureza da fé, desenvolve uma curiosidade perigosa que é a fonte de ilusões, embaraça o espírito com vãs fantasmas, denota muitas vezes falta de humildade e submissão à vontade de Deus, nosso Senhor, e que pelas revelações públicas nos deu tudo quanto nos é necessário para nos conduzir ao céu. Então vamos lá, o que São João da Cruz está dizendo, né? São João da Cruz está dizendo que às vezes esse desejo pelas revelações, tá? Privadas, essas revelações particulares, ela tira a pureza da fé. Então a pessoa, no lugar de estudar a fé dogmática, ela fica tão presa a revelações, a aparições, a essas coisas, que ali ela se apega tanto àquilo, mesmo que ali tenha uma revelação falsa, né? Uma mensagem que é contrária à verdade de sempre da igreja. Então essa pessoa, ela acredita naquilo ali. Então, ou seja, começa aqui, como fala, vai tirando a pureza da fé que a pessoa tinha. Ela vai perdendo a fé na igreja e se apega a uma fantasia, a uma ilusão, a um engano do demônio, tá?
Ele fala também que isso muitas vezes, né, pode tirar o quê? A humildade. Então a pessoa começa a ter essas experiências, se julga melhor do que todo mundo, ela é santa, ela é impecável, os outros são todos ignorantes, não sabem nada de Deus, nunca tiveram uma experiência com Deus. Então por isso aqui ele está citando São João da Cruz para dizer que de fato, muitas vezes essas experiências, mais do que ajudar, ela também pode nos atrapalhar, porque nós temos esta tendência, tá? Dentro de nós. E são coisas perigosas, tá, gente? Porque, veja, até os santos, né? Vocês já ouviram falar, com certeza, por exemplo, de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele tinha que escrever uma matéria, né? Para o estudo da congregação ali da Companhia de Jesus que ele havia fundado. E toda vez que Santo Inácio de Loyola ele ia escrever, ele entrava no êxtase. E ali ele sentia um gozo, né? Aquilo que nós já falamos, o perigo também aí das consolações espirituais. Sentia um certo prazer, um certo gozo em tudo aquilo. E depois ele foi percebendo que aquilo não era de Deus, que aquele êxtase, né? aquela experiência que ele estava tendo, não era vinda de Deus. Então ele reza, repreende aquilo e todo aquele êxtase cessou. Então o que se tratava ali? De um engano do demônio para que ele não escrevesse o que ele tinha que escrever, que era importante, né? Não somente para ele, mas também, né? Para nós, né? Hoje que temos acesso aí aos escritos dos santos. Então veja bem, se um Santo Inácio de Loyola, um santo da sétima morada, por alguns instantes foi enganado por demônio, gente, o que dirá do pobre coitado Hélio Maria? O que dirá de nós, meu povo? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Veja, por exemplo, Santa Joana d'Arc. Ela disse ter tido uma revelação, na verdade aqui no próprio livro também fala sobre isso, que foi o quê? Um erro, né? Um erro, uma má interpretação de uma revelação que ela teve. Então ela disse que Deus iria salvá-la, né, do fogo, enfim, e ela acabou morrendo queimado, né? Então veja, estou citando isso para mostrar que teve santos que erraram em revelações, santos erraram, tá? Santos que tinham experiências profundas com Deus, santos místicos que por algum momento foram enganados pelo demônio. Então imagina, se o diabo conseguiu enganar santos de uma vida contemplativa, santos que tiveram aí até mesmo sétima morada, o que dirá nós? Por exemplo, existe aí um artigo do padre Paulo Ricardo sobre o pecado oculto de Santa Catarina de Sena. Olha só, Santa Catarina de Sena foi certa vez confrontada por Deus a respeito de um pecado oculto que ela tinha, que era o pecado de julgar as pessoas. Ela costumava pensar que tinha um dom particular. Que dom particular que ela achava que ela tinha? Para ler a natureza humana e notar as falhas alheias, especialmente a dos sacerdotes. Mas um dia, Deus lhe mostrou que as intuições que ela estava a receber sobre as fraquezas dos outros não vinham de Deus, mas do diabo. Ela passou a ver aquela conduta, então, como uma armadilha do demônio. Então, Santa Catarina admitiu isso ao Senhor, dizendo, ela reconheceu e disse, né, a humildade, né, gente? Vós me destes remédio contra uma doença escondida que eu não havia conhecido. Então, veja, ela falou que Deus, né, deu um remédio de quê? Mostrar para ela uma doença, tá, que ela tinha escondida nela, que ela não havia percebido. Ela achava que se tratava de um dom particular que ela tinha, de ver as faltas alheias, mas Jesus, né, Deus falou para ela, olha, estas intuições que você está tendo em relação, né, às falhas alheias não vêm de mim, vem do diabo, né? E ela reconhece, estão dizendo, ó, vós me deste remédio contra uma doença escondida que eu não havia conhecido, ensinando-me que não posso jamais sair em julgamento de qualquer pessoa, pois eu, cega e debilitada, como me encontrava por esta doença, frequentemente julgava os outros
olha só, ela julgava os outros sobre o pretexto de estar trabalhando para a vossa glória e para a salvação das almas, né? Então ela julgava as pessoas, dizia o pecado alheio no intuito, achando que estava trabalhando para a obra de Deus, né? E para a salvação alheia, quando na verdade ela estava sendo enganada. Aí você imagina uma Santa Catarina de Sena, hein? Doutora da igreja, mística, que Deus Pai, Jesus Cristo, Nossa Senhora, revelou tantas coisas importantes para esta santa. Pois bem, uma santa, né? Santa de oração, de vida contemplativa, sendo enganado pelo demônio. Então, o que dirá nós, né? O que dirá nós? Então, é um cuidado, tá, que a gente tem que ter. Gente, eu vou tratando aqui do assunto, eu não estou fixando muito aqui nos comentários, que eu acho que vocês já perceberam que quando eu vou ler, né, eu acabo perdendo a linha de raciocínio. Então, no final, eu vou tentar ver o que vocês estão escrevendo, tá bom? Então, veja, né, algum exemplo de santos que erraram, tá? Por exemplo, na época de São Felipe Neri, né, o Papa havia pedido para São Felipe Neri ir averiguar uma freira que tinha experiências místicas, profecias, revelações, cheia de seguidores. Gente, São Felipe Neri é uma figura, né? Aí o Papa pediu para ele, então ele foi investigar essa freira, né? Essas revelações místicas que essa freira tinha. Obediente ao Papa, São Felipe Neri foi ver a religiosa, que já contava com muitos discípulos e seguidores devotos atraídos por todas as histórias de êxtase místicos e as visões que ela tinha. São Felipe Neri, depois de longa viagem, chegou à casa da santa, com as botas cobertas de barro. Ao se encontrar com a suposta vidente, pediu: irmã, trago aqui o sapato sujo de lama. A senhora poderia me fazer o favor de limpar? A freira, né, olhou para ele e olhou de cima para baixo e respondeu: como tu me pedes tais coisas? Não estou habituada a esse tipo de serviço. São Felipe Neri não teve mais dúvida. Calçou os sapatos sujos e viajou de volta para Roma. Lá chegando, disse ao Papa: Sua Santidade, esquece aquela freira. Ela não é santa de modo algum, porque não tem a virtude básica, que é a virtude da humildade, né? Então aqui no livro da teologia espiritual, fala que a primeira coisa que a gente precisa ver dessas pessoas videntes, desse povo, né, que está tendo profecia, essas coisas, é se elas têm a virtude da humildade, gente, né? É um dos pontos aí, regra para o discernimento, né? Você analisar isso. Então São Felipe Neri foi lá, viajou, chegou lá com as botas sujas, pediu para a freira limpar as botas dela. Ela olhou para ele de cima para baixo, disse que não fazia esse tipo de serviço. Ele já calçou a bota e foi embora, pronto, já discerniu que ali não tinha nada a ver, né, com realmente revelações de Deus ou algo do tipo, né? Por causa que faltava a virtude primordial, que era a virtude da humildade, né? E veja, quando São Paulo fala que o diabo se transfigura em anjo de luz, né? Uma vez o demônio apareceu para São Felipe Neri na forma de Nossa Senhora. Mas São Felipe Neri viu ali que realmente não era a Virgem Maria e ele escarrou na cara né? E quando ele escarrou, explodiu, o diabo explodiu e foi embora, né? Aí falou: mas como é que você fez isso? Como é que você sabia que ali não era Nossa Senhora? Lógico que, obviamente, ele, por muita humildade, sou muito pecador, a Virgem Maria jamais apareceria para mim, né? Inclusive, esses dias conversando, o irmão Trovão também me contou que uma vez, né, o demônio também apareceu para a Santa Gema Galgani na figura do Cristo crucificado. E aí foi abraçar a Santa Gema e começou a apertar, esmagar, machucar ela. E aí é quando ela vê que ali de fato, né, não era o Cristo, mas era o próprio demônio querendo matá-la, né? São Padre Pio, por exemplo, eu até estava vendo isso aqui hoje, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Olha como o diabo tentou de várias formas São Padre Pio, né? Padre Agostinho confirma que o diabo apareceu para Padre Pio de diversas formas, gente. Olha só.
O diabo apareceu como uma menina jovem que dançava nua em forma de cruz. Um jovem amigo que era monge. Apareceu para São Padre Pio também como seu pai espiritual, na forma do seu pai espiritual. Apareceu também como padre, né, o responsável, como provincial da ordem, né, dos capuchinhos. Apareceu para ele também na figura de São Pio X, né? Então, São Padre Pio era muito devoto do Papa Pio X. Apareceu também uma vez para ele na forma do anjo da guarda, apareceu para ele também numa forma de São Francisco de Assis e também apareceu para São Padre Pio numa forma de Nossa Senhora. Então você imagina o diabo se materializando na forma de Nossa Senhora para querer enganar São Padre Pio. E aí São Padre Pio rezando, quando ia dar a bênção, aparentemente ali, que era Nossa Senhora, transportou de um lugar para o outro, e ele achou aquilo muito estranho. Então ele botou a mão ali, foi abençoado, transportou para o outro lado, e na hora que transportou, Padre Pio viu ali a cauda do demônio, ou seja, o demônio tentando enganar São Padre Pio. Por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, né? Nos escritos do padre exorcista, o padre Gabriele Amorte, que era o padre exorcista do Vaticano, eu li nos seus escritos, por exemplo, tinha uma freira que tinha os estigmas, as chagas, né? Mas a freira era um jumento batizado, dava coice em todo mundo, maltratava todo mundo, não tinha virtude nenhuma. E a madre achou aquilo muito estranho, falou, como que uma pessoa sem virtude nenhuma, sem humildade, tem os estigmas de Cristo? E chamou o padre Gabriele, né? E o padre foi lá e fez uma oração, iniciou uma oração de exorcismo. O demônio se manifestou naquela freira, ele realizou o exorcismo, o diabo foi embora e os estigmas sumiram. Então, essas coisas podem acontecer, tá? Por engano do demônio. Nos escritos também do padre Gabriele Amorte, né? nesses livros, Um Exorcista nos Conta, não lembro em qual deles que eu li, mas também contava a história de um jovem que tinha um quadro do Sagrado Coração de Jesus que saía sangue. Só que também esse jovem tinha uma vida completamente torta, né? Não tinha também virtude nem nada. E o padre foi lá fazer a oração, o demônio se manifestou nesse jovem, ele expulsa o demônio desse jovem e aí os fenômenos lá do sangue cessaram, né? Parou de ocorrer aquilo. Então, tem imagem que realmente a Maria sangra, sim, né? Que ali é sim uma manifestação de Deus, um cuidado, um manifestar de Deus, de Nossa Senhora, sim, existe. Mas também existe os enganos, tá? Do demônio. Por isso, olha só, um dos critérios, deixa eu até tentar achar aqui, que ele vai falar sobre isso, né? Vamos primeiro pegar essa parte aqui, olha, ele fala o que nós precisamos examinar, né? Ele fala, ó, primeira coisa você tem que olhar para a pessoa que está tendo esta revelação, essa pessoa que diz ter tal revelação, né? Primeira coisa, se tem uma humildade sincera, tá? Profunda, ou se pelo menos contrário, gosta de exibir, de contar a toda a gente os seus favores espirituais e se ela é verdadeiramente humilde, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ver, tá? A humildade é a pedra de toque da santidade. Se falta, é um péssimo sinal. Então, ou seja, muitas vezes as pessoas, elas vivem falando de revelações, de experiência que ela teve com Deus, né? A maioria dos santos não falava de certas revelações. Os santos não ficavam falando que Nossa Senhora aparecia para ele, né? Inclusive, por exemplo, uma criança viu São Felipe Neri levitando e ele falou para aquela menina, olha, não, você não viu nada, isso aqui é um truque, é uma brincadeira, né? É uma mágica que eu estou fazendo, porque ele não queria que ninguém falasse nada daquilo, né? Então veja, São Felipe Neri é um grande exemplo disso, de humildade, né? Quem assistiu o filme dele sabe muito bem, né? Chegaram lá atrás dele, o Padre Felipe, ele fala, tá lá dentro, é um baixinho assim, meio corcundo, né? Aí o Pedrinho até fala, Felipe, vão achar que você é louco. Ele falou, antes achar que eu sou louco do que santo, né? É menos comprometedor. Então você imagina, a maior preocupação que nós temos, por exemplo, é com a nossa imagem, né? Então
Então São Felipe Neri muitas vezes saía da sacristia fingindo que estava bêbado, para as pessoas não terem ele como santo, né? Então os santos fazia algum milagre, pedia para que não se falasse daquilo, para que não revelasse aquilo. Jesus muitas vezes fez isso. Jesus fazia milagre, não conta nada para ninguém, né? Não fala nada para ninguém, mas mesmo assim o povo não tem papas na língua, saía falando. Então aqui ele fala, né? Primeira coisa é ver se a pessoa tem uma humildade sincera, né? Se ela não fica aí direto falando desses favores espirituais que ela tem. Que o povo fica assim, jejuei tantos dias, estava orando no meu quarto, Deus veio me visitar. E o povo fica falando essas coisas, né? Tem pregações que nem se fala de Jesus, só se fala de experiências que as pessoas têm, né? Eu lembro que uma vez, eu fui em uma comunidade e a pessoa veio me mostrar escritos da comunidade. Eu fiquei muito preocupado. Por quê? Porque os escritos eram dia 11 de fevereiro de 2000 e sei lá quanto, eu tive uma visão. Gente, era tudo em cima de visão. Não tinha nada em cima de ensinamento dos santos. Não tinha nada em cima dos escritos, né, dos documentos da igreja. Era tudo coisa de que Deus havia revelado àquela pessoa, visão que aquela pessoa teve. Então fiquei falando, meu Deus, uma comunidade criada em cima de visões, que pode sim ser visões manifestações realmente de Deus, como pode se tratar de delírio místico. O que é o delírio místico? É onde o diabo age na fantasia da pessoa, né? E faz a pessoa ter um delírio. Ela acha que está vendo alguma coisa, que Deus está se manifestando para ela, quando na verdade aquilo ali se trata, né? Realmente de quê? De um engano do demônio. O demônio agindo na imaginação daquela pessoa e fazendo ela ver coisas que realmente não existem, tá? Outra coisa, se essa pessoa, né, ela dá a conhecer o seu diretor espirituais, as suas revelações, e em vez de comunicar às outras pessoas e segue os seus conselhos com docilidade, então a primeira coisa, né, quem tem essas revelações, essas coisas muito extraordinárias, essas pessoas elas precisam o quê? Ter um diretor espiritual. Então, antes de sair por aí comunicando a revelação que você teve, né? A inspiração que você teve, primeiro você consultou o seu diretor espiritual, né? E você ouviu o que ele te falou, seguiu atentamente, docilmente os seus conselhos. Então, aqui é um dos critérios em que o livro nos trata, né? É que, de fato, aí aqui é uma fala de Madalena da Cruz, que era uma franciscana, ela diz, é que de fato não falta criaturas que por orgulho e para se darem importantes simulam voluntariamente êxtase e visões. Então a pessoa quer ser tanto reconhecida, ela quer ser tanta importante, que ela acaba simulando êxtase e visões, né? Aqui eu vou falar coisas de mim, tá? Não estou aqui para falar de ninguém. Mas, por exemplo, eu quando comecei a caminhar na renovação, eu vi o povo dizendo tanto que estava vendo aquilo, eu ficava preocupado, falei, meu Deus, mas eu preciso ver alguma coisa. E aí, do nada, eu começava a ver. Agora, hoje eu penso, né, um pouco mais de maturidade que eu tenho. Será que realmente Deus estava me mostrando alguma coisa, eu estava vendo realmente alguma coisa, ou eu criei aquilo para não ficar para trás, porque Deus estava falando com todo mundo e Deus não falava comigo. Entende? Então tem gente que tem essas coisas, que acha que a manifestação do Espírito Santo, a efusão, que significa derramamento, é cair no chão. Então quantas pessoas eu vejo, gente, fingindo repouso, né? Eu nem fico mais rezando por isso, entende? A pessoa reposa, ela começa a arrumar roupa. Gente, teve lugar que uma pessoa repousou, o telefone dela tocou. E ela atendeu o telefone e falou, me liga daqui a pouco que eu estou no repouso. Gente, que repouso no espírito é esse? Então, a maioria do povo que repousa no retiro é mentira. Olha, para você ver, gente, eu repousei muito na minha vida. Mas aqui eu tenho que ser verdadeiro, né, gente? Eu repousei uma vez de verdade, o resto foi tudo mentira. Tudo mentira. Porque eu queria dizer que eu recebi o Espírito Santo. Então o início da caminhada é terrível, a vaidade, a soberba, tudo isso que nós temos dentro de nós, isso é horrível, gente. A gente precisa lutar contra isso, né?
Então tem uma que eu digo que é verdade, por quê? Porque era uma força, eu tentava segurar, né, que me puxava, e eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia me levantar, eu ouvia as coisas, mas assim de forma muito longa, e eu não conseguia levantar. Fiquei por um determinado tempo ali, né, e depois me levantei. Mas os outros foi tudo falsidade minha, tá bom? Por causa exatamente disso, ó, é que de fato não falta criaturas, né? O Hélio Maria era uma dessas criaturas, que por orgulho, para se darem a importância, simula voluntariamente êxtase e visões. Né? Então tem gente que cria coisa, eu estou tendo uma experiência com Deus, né? E fica nessa loucura aí, tá? Ora, outras, aí aqui já é Santa Teresa d'Ávila, tá? Outras mais numerosas caem na ilusão por vivezas de imaginação, tomando os próprios pensamentos por visões ou palavras interiores. Né? Então, seja, aqui por causa da vaidade dessas coisas, a gente pode ser enganado pelo demônio, tá bom? Então, aqui outra regra que ele dá. Essa regra aqui ela é importantíssima. Né? Por exemplo, eu já ensinei muito pessoal isso e nem sabia que tinha isso aqui no livro. Com certeza eu ensinei porque o livro eu já tinha lido isso antes, né? Mas não me lembrava que talvez eu tivesse aprendido isso aqui no livro, tá? Ó, é para este lado, sobretudo, que se deve dirigir a atenção, tá? Ó, porque todas as revelações contrárias à fé ou aos bons costumes devem ser implacavelmente rejeitada, conforme a doutrina unânime dos doutores, que se funda numa fala de São Paulo. O que São Paulo diz em uma das suas cartas, né? Deixa eu até achar qual é a carta aqui, ó, Gálatas 1:8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu vos anunciando outro evangelho, diferente daquele que nós vos anunciamos, anátema seja. Então São Paulo dizia, ó, mesmo que venha um anjo do céu e te ensina uma coisa, que é contrário ao que nós te ensinamos, né? Anátema seja, né? Seja excomungado isso. Não dê ouvidos a isso, tá? Então esse é um dos critérios, gente. Ah, Hélio, mas Nossa Senhora está aparecendo em tal lugar porque lá está acontecendo muito milagre. Milagre não é critério de autentificação de uma aparição, de uma revelação, tá? Por quê? Porque tanto Jesus como São Paulo diz que o diabo iria fazer muitos milagres e prodígios e enganaria a muitos, inclusive até mesmo os escolhidos, tá? Então, cuidado, gente, não seja, eu falo isso por caridade, não seja um espécie católico que só fica correndo atrás de cura, atrás de revelação. Cura não salva ninguém, gente. Você vê, por exemplo, Judas, viu ou não viu todos os milagres que Jesus fez? Viu como terminou a vida de Judas? Milagre não segura ninguém na igreja. Então não fique apegado a isso, porque até o diabo faz milagre, tá? Então tem gente que fica nessa loucura de milagre para cá, milagre para lá. É um cuidado que a gente precisa ter muito grande em relação a isso, tá? O que a gente precisa buscar é o quê? Amar a Deus, ser santo, renunciar ao pecado, né? Por exemplo, não é muito a minha área, mas já me chamaram uma vez para pregar retiro de cura e libertação. Imagina o Hélio Maria, né? Não é minha praia, né? Eu sou mais doutrinal, mas fui. Cheguei lá no retiro e falei, quem quer ser curado, levanta a mão. Todo mundo. Quem quer ser liberto, levanta a mão. E eu já tinha ido no primeiro, eu já estava no segundo retiro. Aí eu falei, isso é engraçado. A gente quer ser curado, quer ser liberto de tudo, mas do mais importante a gente não quer ser curado. A gente não quer ser liberto, que é do pecado. Não adianta ficar correndo atrás de cura interior, de cura disso, daquilo, se eu não me liberto do pecado, gente. Entende? Para vocês verem, se vocês estudarem sobre demonologia, sobre o demônio, a ação do demônio, possessão, essas coisas, gente, o que condena uma pessoa ao inferno não é a possessão, mas é o pecado. Entende? Então a pessoa tem tanto medo do diabo, tanto medo daquilo, mas não tem medo de pecar. Não tem medo de ofender a Deus. E basta um único pecado, né, para que essa pessoa seja condenada ao inferno. Então eu dizia naquele retiro de cura e libertação, nós não queremos ser libertos de nada. A gente acha que a Igreja Católica, desculpa,
é a pizzaria da esquina da minha casa, Jesus é meu garçom, eu sento lá no banco da igreja, eu olho o cardápio, eu faço os meus pedidos como se Deus fosse obrigado a me curar, como se Deus fosse obrigado a alguma coisa na minha vida. Entende? Eu já ouvi muito isso. Eu vim nessa missa de cura aqui hoje e falei para Deus que era a última chance que eu dou para Ele. Se Ele não me curasse, eu ia embora. Eu falei, ora, meu Deus do céu, essa pessoa ela acha que é quem, né? É a mesma coisa que os crentes vêm falando, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, não, eu não preciso aceitar ninguém. Eu preciso entender se Jesus me aceita. Entende? Não é eu aceitar Jesus, é se Jesus me aceita, né? Porque pela bênção miserável que nós somos, tem que saber se é Ele que nos aceita. Então o pessoal fica nessa coisa de ficar correndo atrás de cura, disso, daquilo. Então cuidado, tá? Porque o diabo também realiza cura. Então eu estou falando isso por quê? Porque milagre não torna uma aparição autêntica. O que torna então uma aparição autêntica? É as mensagens. Então tá tendo aparição, né? Por exemplo, vocês perguntaram de Anguera, o que você precisa ver em Anguera? É se as mensagens é contrária à doutrina da fé. Se Nossa Senhora começar a falar uma coisa que é contrária ao magistério da igreja, então ali não é Nossa Senhora. Ali não é uma revelação vinda de Deus. Eu nunca vi nada contrário, tá? Nas aparições de Anguera. Também não tenho autoridade nenhuma para dizer, né? Não, porque o Hélio falou, então é verdadeira. Não, isso aí cabe à igreja, não cabe a mim, né? Entende? Nunca vi nada contrário ao ensinamento da fé. Então é isso que a gente precisa olhar. Por exemplo, existe em São Paulo uma falsa aparição, em que a pessoa até diz, quem não acredita nessa aparição vai para o inferno, né? Põe medo nas pessoas. E ainda mais, diz, era um dia de domingo, falou, não precisa ninguém ir para a missa não. Nossa Senhora disse que ninguém precisa ir para a missa, pode ficar aqui. Como que Nossa Senhora iria falar isso se faltar a missa dia de domingo porque quer? É pecado mortal. Então Nossa Senhora jamais iria falar uma coisa que é contrário, entende? Aquilo que é a verdade de fé. Porque a igreja se baseia nisso. Como ele fala aqui, toda a revelação que é contrária à fé, aos bons costumes, deve-se implacavelmente ser rejeitada. Rejeita imediatamente isso. Por quê? Qual é o critério? A fala de São Paulo, ainda que descesse um anjo do céu ensinando um evangelho contrário ao que nós vos ensinamos, anátema seja, né? Então, seja excomungado e não dê ouvidos a isso, tá bom? Então, a pessoa vem com uma revelação contrária ao que a igreja ensinou, isso não é de Deus. Então, veja, eu falava muito isso para as pessoas, né? Quando eu ia pregar, por exemplo, existe os seminários de vida no Espírito, na renovação, e eu gosto muito quando eles me chamam, por quê? Porque eu tento dar a explicação numa linha católica, né? Então ia lá, pessoal, por exemplo, discernimento do Espírito, né? As pessoas simplesmente elas pensam no quê? Que eu vou rezar e Deus vai me revelar se essa revelação é verdadeira ou não é verdadeira, né? Mas tem um critério católico para discernir isso, né? E é exatamente isso. Então, por exemplo, eu sempre indicava às pessoas? Hélio, eu tive uma inspiração, uma revelação. O que você precisa fazer, né? Hoje é difícil ter diretor espiritual. Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Abre o catecismo. Entende? Se você olha o catecismo e se a tua inspiração está conforme a doutrina católica, beleza. Essa inspiração que você teve realmente veio de Deus, tá? Agora, se você teve uma inspiração, que a igreja nunca falou disso, né? A igreja não trata deste assunto, não ensina isso, então pode ter certeza que se trata de um engano do demônio. Gente, por isso a gente tem tradição. Por isso a gente tem magistério, gente. O Hélio Maria não interpreta a Bíblia. Vocês podem ver que toda pregação que eu faço, um versículo, eu cito um santo, eu procuro citar um documento, eu procuro citar o catecismo. Por quê? Porque quem interpreta as Sagradas Escrituras é a igreja. Eu não tenho autoridade nenhuma. Entende? A gente tem que tomar cuidado também com o achismo. Porque aqui ele também fala em relações a teólogos, que começa a trazer novidades, que começa a ensinar coisas contrárias ao que a igreja ensina. Então, meu povo, não se apega a ninguém, tá bom? Vários santos erraram, tá? Vários santos erraram, mas a igreja ela é tão bonita, veja, por exemplo, né?
nós falamos de erro, de revelação, por exemplo, Santa Joana d'Arc, porém é santa. Entende? Por exemplo, o Tertuliano é um dos santos padres da igreja, né? Lógico, não tem o título de santo. Errou, caiu em umas heresias, a igreja rejeitou a heresia e o que ele fez de bom, o que ele ensinou que está conforme a verdade, sempre a igreja guardou. Orígenes as mesmas coisas, né? Então, por que também eu falo isso, gente? Porque maturidade, né? Vocês viram esses dias que teve uma confusão aí, né? Não vou citar o nome da pessoa, um amigo nosso, uma pessoa que amo muito, né? Que disse ter uma revelação. Gente, que confusão que teve. O tanto de gente começou a me mandar mensagem em relação a isso. Por que que eu, vou dizer uma coisa aqui, vou revelar um segredo para vocês, tá? Por que que o Hélio Maria não gosta de entrar nessas polêmicas? Veja, eu estou tratando de um assunto que resolve tudo isso que aconteceu, sem estar denegrindo a imagem de ninguém. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa de Deus. Errou? Sim, errou. Mas e aquilo tudo que essa pessoa fez de bem para a igreja? Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas tiveram uma experiência com Deus através, né, dessa pessoa? Agora, porque a pessoa errou numa coisa, eu vou crucificar, vou chamar ela de diabo, né? Ela é o anticristo, ela é filha de Satanás, que o povo faz isso, gente. Então você imagina, né? Hoje, Joana d'Arc hoje aqui, com o erro que ela teve, se ela tivesse Instagram, o que os católicos de hoje iam fazer? Ia lá chamar ela de anticristo, ia chamar ela de demônio, você tem que morrer mesmo aí no fogo, porque você é uma falsa profetisa, você sabe? O católico faz isso. Por exemplo, houve aí um frade, né? Inclusive conheci esse frade, que deixou o sacerdócio. Gente, houve uma live maravilhosa, sabe? Que nem ficou tocando tanto ali no nome do religioso. Falou mais da outra pessoa que induziu, talvez, o religioso a abandonar a vida religiosa. Porém, ele é livre, né? É triste? Isso é. Foi uma decisão dele, é um ato dele, depois é ele com Deus, né? Então, ou seja, a live foi muito esclarecedora. Mas o povo, muitas vezes a gente fala A, o povo entende B. Por isso eu tenho uma cautela com aquilo que eu vou falar. O povo começou a ir na rede social desse ex-frade, chamar ele de demônio, de capeta. Eu já fiquei prestando atenção na live. O pessoal, não achei o Instagram dele, né? Aí as pessoas ficavam falando, não, o Instagram dele é tal. Mandava link, dizia o nome. As pessoas começaram a ir lá. Gente, encheram o Instagram, né, do ex-frei lá de quê? De anticristo, filho de Satanás, que ele estava queimado já no fogo do inferno. Então você imagina os católicos de hoje não têm mais maturidade, gente. Então eu prefiro evitar entrar nessas confusões. Por quê? Porque às vezes você fala uma coisa, você pode ver, eu não gosto disso. A pessoa vai lá, denuncia um ato, sim, você pode falar alguma coisa, né? De que alguém numa correção fraterna. Mas tem gente que faz a questão de marcar outra pessoa, já cansei de ver. A pessoa denuncia uma coisa e vai lá e marca a pessoa que está denunciando. Aí os católicos vão no embalo daquilo, por quê? Porque quem está falando é uma pessoa que tem autoridade, né? E aí as pessoas não sabem discernir, começam a encher os comentários, né? A rede social daquela pessoa, de xingar, de mandar para o inferno, de já condenar no inferno, de chamar de demônio, de anticristo. Então o povo hoje muito sem noção, sem falta de amor, gente. Um povo muito sem... Ó, para você ver, inclusive sobre esse pecado, né, de Santa Catarina, deixa eu dizer uma coisa já que eu entrei nesse assunto. Gente, olha que bonita aqui uma fala, deixa eu achar, ó, da própria Santa Catarina de Sena, que julgava os outros. Ela aprendeu tanto, né, aquela repreensão de Nosso Senhor, que quando ela começou a notar as falhas das pessoas, olha o que ela dizia: hoje é a vez dela, amanhã será a minha. Então você viu alguém caindo? Fala como Santa Catarina de Sena. Hoje foi a vez desse irmão, dessa irmã cair, errar nisso, naquilo. Amanhã será a minha, a menos que me sustente a graça divina. Tá? Sem a graça de Deus, eu posso fazer coisas piores do que aquela pessoa fez, né? Aí olha só, o hábito de julgar os outros, no entanto, pode ser um sinal de que não conhecemos realmente a nós mesmos e nem conhecemos a Deus que nos ama.
como ensina São Bernardo de Claraval. Gente, olha que lindo São Bernardo de Claraval. Se tem olhos para a deficiência do teu próximo e não para as tuas próprias faltas, nenhum sentimento de misericórdia surgirá dentro de ti, mas antes indignação. Não é assim, vou denunciar uma coisa aqui porque eu estou indignado. É a primeira coisa que as pessoas falam, né? Estarás mais pronto a julgar do que a ajudar. Mais pronto a esmagar com espírito de raiva do que a instrução com espírito de ternura. Por isso uma coisa, né? Sempre que eu vou exortar, eu me coloco no meio. Eu sempre falo nós. E sempre procuro falar de uma forma como? Porque isso aqui é a instrução dos santos, tá, gente? Está mais pronto a esmagar com espírito de raiva. As pessoas já andam tão cheias de ódio, raiva, então a pessoa fala de uma forma tão agressiva, que aí as pessoas saem dali e já quer esganar a outra, né? Então, seja, né? Estou mais pronto a esmagar com espírito de ódio do que a instruir com espírito de ternura, mansidão. Entende? Estou falando isso aqui por amor à minha alma, ao amor do outro, do próximo. Não é por raiva, não é por indignação disso ou daquilo. Entende? Então, é um cuidado que a gente tem. Olha que lindo ainda São Bernardo de Claraval. Olha o que ele fala. Olha, isso aqui é muito lindo, gente. A pessoa sadia não sente dores de quem está doente. Isso aqui eu experimentei na pele. Eu tive que ficar... Eu rezava assim pelos doentes, raras vezes. Quando alguém me pedia oração. Mas depois que Deus permitiu, gente, eu ficar 21 dias dentro do hospital acamado. Meu Deus, como hoje eu rezo mais pelos doentes. Por quê? É isso aqui, ó. A pessoa sadia não sente a dor de quem está doente. Não se coloca no lugar daquela pessoa, né? Olha só, tampouco a pessoa que está bem alimentada não sente a angústia de quem está faminto. São os companheiros no sofrimento que prontamente sente compaixão pelos doentes e pelos famintos. Olha só, né? Então, quando eu conheço as minhas misérias, eu vou ter compaixão do meu irmão que também é miserável, né? Então, ou seja, só um doente pode compreender outro doente, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, sabe? Eu sei, eu já fui muito assim de julgar as pessoas, mas graças a Deus, Deus permitiu quedas na minha vida. Me tirou do pedestal que eu havia me colocado e me mostrou o nada que eu sou. Ele continua dizendo, tu nunca terás misericórdia de verdade pelos defeitos do outro, até que descubras e percebas que tem os mesmos defeitos dentro de tua alma. Então, não se trata, por exemplo, né, de você denunciar um erro, né? Entende? Mas saber também fazer estas coisas e um cuidado que a gente tem que ter, tá? É um cuidado que a gente tem que ter. Teve gente que me mandou um monte de mensagem falando, eu simplesmente silenciei e procurei o que? Rezar por esta pessoa, né? Que graças a Deus até se retratou, né? Foi humilde, se retratou, enfim. São só apenas colocações para nos ajudar a refletir, tá bom, gente? Por que eu estou falando isso? A gente, quando começa a condenar demais as pessoas, Deus pode permitir a nossa queda. E se a gente não tem misericórdia com os outros, pode acontecer que no momento da minha fraqueza, eu não tenha misericórdia nem mesmo comigo e eu permaneço prostrado. Eu não tenho a humildade de reconhecer que sou fraco, que infelizmente cometi uma falha, mas que tem um bom Deus, que se verdadeiramente estiver arrependido, Ele me perdoará dos meus pecados, tá bom? Então o critério que nós temos que ter, se aquela revelação, se aquela experiência, se aquilo que está sendo dito, profetizado, falado, vai contra o ensinamento da igreja, esquece. Isso não vem de Deus, tá bom? Rejeita isso, tá? Rejeita, né? Reza. Se você puder falar com a pessoa que errou, fale, né? Chama aquela pessoa, conversa, né?
Eu lembro que, por exemplo, eu tinha umas coisas, gente, não era errado, por exemplo, ó, pra você ver, é que nem eu falei, eu quero falar de mim para não estar falando de ninguém, né? Eu no início da caminhada, gente, com reta e com boa intenção, né? Querendo realmente fazer a vontade de Deus, né? Então a pessoa estava usando um objeto que pertencia à nova era. Eu chegava, tira isso aí do teu pescoço, isso aí é do Satanás, isso é coisa do demônio, né? A pessoa até ficava assustada ali, sabe, num pânico, né? Hoje, o que eu faço? Eu chego e falo assim, ó, minha irmã, vem cá, né? Uma vez uma moça falou, você tem conhecimento disso que você está usando? Não. Eu falei, pois bem, eu posso falar com você porque eu vi e percebi que você não conhece. Olha, isso daqui veio da nova era. A nova era ensina coisas contrárias à fé católica. Esse símbolo simboliza isso. A pessoa, meu Deus, isso simboliza isso. Eu não sabia. Eu falei, pois bem, é por isso mesmo que eu estou te falando. Estou vendo você aqui, uma pessoa de igreja, está aqui no retiro, né? Participando aí da missa, do retiro, ouvindo a palavra. Então eu sei que você não sabia, por isso me desculpa, tá? Mas eu tô te falando porque eu sabia que eu pensei realmente que você não sabia. Não, Hélio, eu nem quero mais isso, eu vou renunciar, muito obrigado. É diferente, gente. É aquilo que diz Santo Afonso, não se apaga fogo com fogo. Entende? Lá no início eu alertei, o que estava errado era o quê? A forma com que eu alertei. Então se a pessoa errou, chama no canto, gente, sabe? Hoje, né? Vamos voltar aqui, ó, pelo erro que Tertuliano teve. Os católicos de hoje o que queria fazer? Iria lá na rede social desse santo, se ele tivesse. Ô demônio, seu endemoniado, falso profeta, filho de Satanás. O povo parece que anda querendo matar os outros, esganar os outros. Você vê, o irmão aí que errou, se retratou, já estão até questionando a retratação. Não basta a retratação, não. Parece que tem que queimar a pessoa. Tem que levar para a fogueira. Sabe? É um povo assim que eu não entendo, gente. Eu não entendo. É muito difícil o rumo que nós estamos tomando. A gente não para pensar que eu também posso, em algum momento, ter falado besteira. Entende? Eu posso ter errado em alguma pregação. Eu posso ter errado em alguma falha, né? Que nem eu lembro que um amigo nosso caiu, já que eu toquei nesse assunto, né? Um amigo nosso caiu no adultério, né? E aí eu tô ali no retiro, um grupo de roda, e o pessoal falando daquela pessoa, e fala. Eu falei assim, ó, aquela pessoa, ela é tanto pecadora quanto nós. A única diferença é que o pecado dela se tornou público e o nosso não, né? Então é muito feio, tem gente que fica tornando o pecado do outro público. Isso é um pecado gravíssimo, gente. Isso é um pecado gravíssimo, tá? Você pode assassinar a pessoa, você mata a imagem da pessoa. Aquela pessoa que talvez era tão usada por Deus por causa de um erro, eu posso assassinar o ministério dela, sabe? E esse irmão que caiu, né? Ele tem contato comigo até hoje. A gente conversa, eu mando mensagem, ele manda mensagem para mim, não diariamente, né? Mas ele consegue ter contato comigo e com as outras pessoas. Se trancou, bloqueou as outras pessoas, né? Então eu falo isso aqui não é também para querer dizer que eu sou melhor. Estou dando exemplos daquilo que a gente precisa discernir, sabe? Nessas questões. O cuidado que a gente tem que ter, o mundo já está muito aí. Porque essa questão dos católicos ficar se gladiando é uma vontade também de Satanás. Ele quer que o nosso reino esteja dividido. Que a gente se... E a nossa luta não é contra o irmão que está caminhando comigo. A minha luta é contra o demônio. Então a gente também precisa, sabe, ter mais discernimento, gente. Ter um pouco mais de calma. Ter um pouco mais de cautela. Aquele irmão errou, sim. O que falou, meu Deus, é gravíssimo, sim. Entende? Mas calma aí, gente. Vamos ter também misericórdia. Eu posso cometer coisa pior. Quem me garante que amanhã eu vou estar em Deus? Se não for a graça de Deus me sustentar, gente. Então, cuidado que a gente precisa ter, tá bom? Deve-se ter por falsa qualquer revelação privada em contradição à verdade e fé. Como, por exemplo, o espiritismo, né? Então, as pessoas espíritas lá dizem que tem revelação, que comunicou com alguém que morreu. Tudo isso, o espiritismo nega mais de 40 verdades de fé. Rejeita, tá? Aqui ele fala também sobre os teólogos que começam a ensinar uma doutrina oposta ao ensinamento unânime dos santos padres, do magistério.
Rejeita essas coisas. Deve-se rejeitar igualmente qualquer visão que porventura fosse contrária às leis morais ou da tendência. Por exemplo, né? A pessoa tem uma aparição de uma forma humana sem vestido. Por exemplo, aparece nua. Obviamente isso não é de Deus, né? Eu vi, enfim. Aí aqui fala, ó, ou linguagem trivial ou imodesta, descrições nuciosas ou pormenorizadas de vícios vergonhosos, que não podem deixar de ofender o pudor. Deus, que não faz revelações senão para o bem das almas, não pode, evidentemente, ser autor daquelas que são de naturezas que pode levar ao vício. Então a pessoa, tive uma visão de Nossa Senhora nua. Tem gente que tem isso, faz isso é tentação do demônio, meu filho. Eu vi Nossa Senhora me mostrando parte do corpo. Eu já atendi pessoas que falaram, não, você está tendo, isso aí é coisa do demônio. Você imagina Nossa Senhora, que é extremamente, né, casta, que viveu a virtude da castidade, da pureza. Onde é que Nossa Senhora iria aparecer fazendo essas coisas, né? Então são discernimento que a gente precisa ter, né? Então aqui no livro também fala que se deve rejeitar tudo isso, tá bom? Outra coisa, para nós encerrar o assunto, regras relativas aos efeitos que produzem aquela revelação. Então tá atento o que aquela revelação ela produz, os frutos, né? Jesus disse, pelas árvores pelos frutos vocês os conhecereis. Julga-se da árvore pelos frutos. Pode-se, pois, julgar das revelações pelos efeitos que produzem na alma. Segundo Santo Inácio e Santa Teresa, a visão divina produz, a princípio, um sentimento de assombro e de temor. Então, a primeira coisa, quando a pessoa está tendo uma experiência realmente extraordinária, o primeiro sentimento dela é de assombro. Ela fica assombrada. Meu Deus, o que eu estou vendo, né? Assombro e de temor. Esse é o primeiro sentimento. Logo seguida deve sentir, logo em seguida de um sentimento profundamente duradouro de paz, alegria e segurança. Então começa com assombro e temor e depois vira um sentimento profundo e duradouro de paz, alegria e sentimento, tá? Quando é de Deus. Ao contrário, sucede às visões diabólicas. Se ao princípio causa, no primeiro momento, alegria, e bem depressa se produz em perturbação, começou como alegria, mas depois se tornou perturbação, tristeza, desalento, é por esse caminho, efetivamente, que o demônio faz cair as almas, né? Então, esses são alguns sinais que o compêndio da teologia mística nos apresenta para a gente conseguir discernir, tá bom? Bom, é um assunto meio complexo, né? Qual o nome do livro? Gente, eu sempre esqueço o nome do livro, me ajuda aí, porque o meu é muito antigo. Ele tem o título de A Vida Espiritual Explicada e Comentada, mas vocês não acham mais por esse título, tá? Vocês vão achar como Compêndio da Teologia Mística e eu não me lembro. Se alguém lembra o nome, coloca nos comentários aí para mim, fazendo favor. Pessoal, é um assunto meio complexo, né? Espero que eu tenha conseguido, porque é difícil falar disso, né? Espero que tenha conseguido trazer um pouco de luz, de discernimento para nós diante dessas coisas. E também quando ocorrerem erros, quando a gente vê aí falsas revelações ou algo, né? A gente também saber como ter caridade com outros, sim, exortar, mostrar sim o erro, como a gente viu, né? Pessoas que fizeram isso com muita, de uma forma muito, como eu poderia dizer, de uma forma muito eficaz, né? De uma forma muito eficaz, sem julgamento, né? Sem nada desse tipo. Então a gente, graças a Deus, viu sim que teve gente que foi capaz de fazer tudo isso, né? Mas aqui um alerta, se você estava sendo um católico muito impossível, de ficar indo nas redes dessas pessoas, julgar, né? Já condenar, chamar de demônio, de anticristo. Então, comece a parar com tudo isso aí antes que Deus permita também, né? A sua queda, para te mostrar a miséria que nós somos, tá? Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do Tanqueray. Obrigado, Paulo Silva, né? Colocou para nós ali lá no canal do YouTube, tá bom?
É um assunto meio complicado, espero em Deus que tenha conseguido trazer um pouco de luz, né? Um pouco de clareza e também para nos ensinar como a gente agir, né? Diante dessas situações, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, até por causa do horário, né? Já está meio tarde aí. Aí eu quero dar um aviso para vocês também, aqueles que puderem ficar por os avisos, tá bom? Tem alguns avisos importantes para passar para vocês. Vamos rezar, vamos colocar toda essa intenção, né? Toda essa realidade que nós vivemos hoje na igreja, todas essas lutas, essas dificuldades que nós enfrentamos. Os nossos tempos são tempos muito difíceis, que Deus nos dê a graça do discernimento, que Deus nos ajude, que Deus também possa nos curar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mas sobretudo que Deus nos dê a graça da perseverança, que Deus nos ensine a praticar as virtudes, sobretudo a virtude da humildade, que é o alicerce, né? Para a gente criar o edifício da vida espiritual, como ensina Santo Agostinho, né? Se você quiser colocar a sua intenção também, tá? Você pode colocar aí suas intenções no comentário para a gente rezar. Hoje no YouTube, pelo que eu estou vendo ali nos comentários, não foi muito bom, né? Mas de qualquer jeito eu vou salvar essa live aqui. Se eu perceber que a do YouTube não ficou legal, aí eu ponho essa aqui do Instagram, que graças a Deus fluiu bem, ela ocorreu bem, então qualquer coisa eu ponho essa daqui, tá? Porque a outra, acho que no YouTube hoje travou muito, tá muito ruim, né? Vamos aqui, algumas intenções, pessoas pedindo pelo sonho impossível, pelo matrimônio, pessoas pedindo saúde para si e para toda a família. Gente, eu quero aproveitar, agradecer você que rezou por nós, né? Amanhã, graças a Deus, termina a minha quarentena, 14 dias. Os médicos hoje falam somente 7 dias, né? Você ficar trancado só por 7 dias. Mas, por ver das dúvidas, eu acabei ficando os 14 dias, né? Para não correr o risco aí de estar contaminando ninguém, tá bom? Pela recuperação da minha saúde, passou tão rápido ali que eu não vi quem era, né? A Jaque também pede pela saúde de Madalena, que está com Covid. Acho que a Gisele é até uma irmã dos Estados Unidos, né? Está pedindo por uma graça especial. A Gleice coloca o pai de Cirlei, que está entubado devido a complicações do Covid, misericórdia, né? A Fernanda coloca pela sua gestação, pois ela perdeu a primeira filhinha, que Nossa Senhora então passe na frente. Nossa Senhora do Bom Parto te acompanhe, te dê todas as graças necessárias, que essa criança venha, né, para a glória de Deus com muita saúde. Cura e libertação de todos os vícios de João Paulo Santo, restauração da família dele, pela paz na minha família e pelo matrimônio, no caso a pessoa está pedindo sua filha. São vários pedidos chegando aqui, tá bom? Pela minha saúde mental. O André, um abraço aí pro pessoal, tá bom? De Minas. Vamos lá. Ó celestial tesoureira de todas as graças, Mãe de Deus e minha. Maria, porque és a filha primogênita do Eterno Pai, e tem nas mãos a sua onipotência. Tende piedade de minha alma, e concede-me a graça pelo qual fervorosamente suplico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó misericordiosíssima dispensadora das graças divinas, Maria Santíssima, tu que és a mãe do eterno Verbo encarnado, que te coroou com imensa sabedoria, considera a grandeza da minha dor e concede-me a graça que tanto necessito.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó amorosíssima dispensadora das graças divinas, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, tu que dele recebestes um coração, capaz de ter piedade das humanas desventuras, e não pode resistir sem consolar quem sofre, tende piedade de minha alma, e concede-me a graça que espero com plena confiança na tua imensa bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim, ó minha Mãe, tesoureira de todas as graças, refúgio dos pobres pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados e auxílio poderosíssimo dos cristãos, eu deposito em Ti toda a minha confiança e estou certo de que me obterás de Jesus a graça que tanto desejo, desde que seja para o bem da minha alma. Olha que forte, né? Tudo que nós pedimos, se for para o bem da nossa alma, que Deus, Nossa Senhora, opere então graças na nossa vida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Povo amado de Deus, antes do nosso aviso, né? Espero que vocês tenham me entendido, tá bom? Como eu falei no início da live, tentei trazer um tema difícil, espero que tenha conseguido trazer um pouco de luz para nós sobre este assunto que nós tratamos, né? E meu intuito aqui era realmente instruir, não é condenar ninguém, não era atacar ninguém e muito menos jogar indireta para ninguém, tá bom? O que eu quero avisar para vocês? Na próxima semana nós vamos ter uma série de lives, tá? As séries de lives são 3 dias, né? Quarta, quinta e sexta, né? Era para me ter feito semana passada, não consegui fazer, porque quando eu falava eu ficava muito cansado devido aí ao Covid, né? O que nós vamos tratar? Qual é o tema central dessa vez da série de lives? O tema central é a Igreja Vive da Eucaristia. Então a primeira live, na quarta-feira, vai ser sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. A segunda live, que vai ser na quinta-feira, vai ser sobre o santo sacrifício da missa. E a terceira live, que vai ser na sexta-feira, vai ser sobre Maria, a mulher eucarística, tá? Então nós vamos ouvir falar sobre a presença real, vamos mostrar que de fato na Eucaristia está o Cristo, vamos falar, né, do maior mistério, da maior graça que a gente pode viver. Teve 2 padres na live, nem vi. Nossa, que bênção, né? E aí, falar sobre a Santa Missa, que é a maior graça, né? E falar de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem uma ligação profunda ao mistério eucarístico, à Santa Missa, e nós podemos aprender muito na escola de Nossa Senhora a vivenciar a nossa fé em Jesus Eucarístico, né? Então vai ser essa série de lives, tá bom? Conto com a divulgação de vocês e convide mais pessoas para estar junto com a gente para tentarmos crescer juntos, tá? Nesses ensinamentos tão lindos dos santos, da Sagrada Escritura e do magistério da Igreja, né? Sobre essas verdades
de fé, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí pela paciência, obrigado pela companhia. Que nosso Senhor e Nossa Senhora nos abençoe, nos dê um bom descanso. As lives vai ser sempre, Fernanda, às 20 horas, tá bom? Aqui e pelo canal no YouTube, tá? Então é isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.